O intervalo está de volta e nesse bloco nós vamos falar sobre o Abril Azul e a conscientização sobre o autismo. A gente está recebendo aqui no estúdio duas fonoaudiólogas para falar sobre alimentação de crianças e adolescentes diagnosticadas com o transtorno. A gente recebe aqui a Maria Fernanda Sestari e a Rosana Magnani. Obrigado pela presença de vocês para a gente falar sobre um assunto extremamente importante, porém desconhecido por muitas pessoas. Obrigado pela presença de vocês, viu? Nós que agradecemos, muito obrigada. Por que esse assunto é tão importante? Eu acho que a questão alimentar, né, ela mexe muito com o emocional das mães. Então, isso acaba tendo uma dimensão muito grande ali dentro de casa, dentro da família e todos os desdobramentos que essa criança vai passar ali na vidinha dela, porque comer é social, né? Quais são os principais desafios, Maria Fernanda, que o autista ele enfrenta com relação à alimentação, principalmente dentro de casa? Extremamente difícil para eles, né? Porque se a gente for pensar, geralmente eles têm um cardápio alimentar extremamente restrito. Então, são alimentos de marcas específicas, formatos específicos. Então, até o próprio salgadinho que consome tem que ser daquela marca, não pode ser quebrado. Além de que comer é extremamente sensorial. Então, quando ele vai fazer uma refeição em família, tem os cheiros, tem as cores das outras comidas. Então, isso para ele é muito difícil de conseguir lidar com todas essas informações ao mesmo tempo. Quando é que essas dificuldades elas se tornam preocupantes? Olha, existem níveis, né, de dificuldades alimentares, né? Temos nomes diferentes: distúrbio alimentar pediátrico, seletividade alimentar, enfim, temos aí algumas nomenclaturas que talvez não dê tempo da gente aprofundar em cada uma delas. Mas, na nossa experiência, o que a gente mais observa tem toda essa questão psicossocial envolvida aí, né, na criança que não come, na criança que não consegue comer, chato para comer. A gente sabe que isso não é verdade. Tem muita informação ali por baixo, né, por trás ali de um simples prato de comida, por trás de alguma coisa que a criança vá comer. Mas o mais importante é a gente observar a parte nutricional. Então, se essa criança estiver excluindo grupos inteiros de alimentos, realmente é muito preocupante. Então, quando a gente pega uma criança que não come nenhuma proteína, por exemplo, ou uma criança que não come nenhum vegetal, não come nenhuma fruta, não come nenhum legume, então isso é um distúrbio alimentar pediátrico, que a gente chama. Olhando para dentro de casa, né? Como é que se trabalha o ambiente familiar? Porque existem autistas que são autistas não verbais. E esse trabalho também tem que ser feito entre pais, irmãos, mães, porque muitas vezes é difícil para identificar o que ele está sentindo, se ele está sentindo dor ou não, o gosto. Como é que se trabalha isso dentro de casa? Essa pergunta é para Maria Fernanda, ela é expert nessa área. Acho que são duas grandes questões que as famílias têm que observar. O primeiro é o cardápio alimentar do filho deles. Então, quais são as características? É uma criança que consome muito alimentos mais macios, uma textura mais fluida, ou adora os crocantes? E uma segunda questão geralmente as crianças dentro do espectro possuem hiperfocos. Então, geralmente a gente puxa com esses ganchos que é aquilo que motiva a criança, que é o que a gente fala de motivação intrínseca. Aquilo que a criança gosta, desperta o interesse, que geralmente não é alimentação. Existem condições médicas que elas afetam essa questão alimentar no autista? Afetam bastante, e não só no autista, né? Se a gente fizer um paralelo aí com os pacientes típicos, acontece com todos nós. Então, uma questão gastrointestinal. Imagina uma criança que começou a introdução alimentar e ela tinha um refluxo, ela tinha uma esofagite, ela vomitava ou ela tinha uma alergia alimentar. Qual é o registro que ela faz sobre comer? Comer dói, comer machuca, comer eu vomito, comer não é gostoso. E eu tô aqui, né, me desprendendo aqui ainda de uma alimentação exclusiva do leite e aprendendo que comer. Então, essas questões gastrointestinais, questões respiratórias, também trazem essa dificuldade na alimentação. Então, de repente, eu já entendo ali inconscientemente que comer não é fácil. Então, acaba que eu engramo isso no meu cérebro, né? Eu acabo memorizando isso no meu cérebro e então eu acabo ficando um pouco mais resistente. E mesmo depois dessas doenças tratadas, eu ainda tenho aquele registro. Então é um pouco do trabalho que nós fazemos no consultório, da gente fazer uma
essa criança trabalhar conosco os alimentos, obviamente a mastigação, a deglutição, tudo isso, né, que também vai acabar impactando, mas essa criança fazer uma relação positiva com os alimentos novamente. Então, às vezes, alguma questão orgânica, alguma questão médica trouxe essa questão da dificuldade alimentar. Só que aí virou uma bola de neve, porque daí entram as questões psicossociais, de repente essa criança com essa predisposição já para um pouco mais de rigidez cognitiva e vira uma bola de neve. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, o seguinte: o trabalho com uma criança assim, ele tem que ser uma sequência, né? Em casa e fora de casa. Mas quando um dos lados não acontece do jeito que tem que acontecer, como é que a gente faz? Fica ainda mais difícil. São geralmente aquelas terapias que duram anos. Por isso que a gente precisa da parceria da escola, dos médicos, das outras profissionais que acompanham, as outras terapeutas e principalmente da família. Porque até nas nossas sessões, né, as famílias entram na sessão muitas vezes. Então, para entender o que a gente está fazendo e para conseguir replicar isso em casa. Aí a gente vê uma situação assim, né? Pelo menos quem olha de fora percebe, mesmo que seja de uma forma bem pequena, entende assim. Você consegue, como é que você consegue profissionalmente identificar porque olhando o autista não verbal, né, vamos olhar para uma dificuldade mais extrema. Ele emite sinais de que algo fora não está acontecendo do jeito que deveria acontecer. Pelo menos a gente de fora entende, né? Estou olhando num lado extremo já. Como é que o pai e a mãe conseguem captar isso? Ele tem um preparo de um profissional para ver isso aí? Ou ele tem que ser levado na terapia e a terapeuta e o fonoaudiólogo, a equipe que está acompanhando esse caso, ela tem que ter um trabalho especial para identificar isso? Cara, algo não está certo, está acontecendo algum problema. Como é que acontece isso? Porque quando ele está em casa, ok, ele está sendo acompanhado, ele está sendo monitorado. Mas se algo acontece fora, que não está no trilho, ele precisa ser identificado para ser corrigido. Sim. O nível 3 de suporte, né? E também quando vem com essa questão da comunicação, da linguagem, são os casos realmente mais difíceis, entre aspas, para a gente lidar. Porque a gente tem que ver pelo comportamento da criança. Então, a família colocou o alimento à mesa, a criança gritou, a criança saiu correndo, chorou. Então, já são sinais de que aquilo não está certo. Tem alguma coisa que também é um sinal de alerta. Um outro, por exemplo, por conta de não ter a comunicação, são crianças que geralmente choram muito, gritam, e a família entende isso como, tá com fome. E aí vai dar o leite, dá comida, e as crianças acabam consumindo uma quantidade, um volume que não era o esperado. E aí entra, por exemplo, uma fono que vai trabalhar a comunicação alternativa, para essa criança conseguir se comunicar com os outros e mostrar, de repente, que está com dor, que está sentindo fome, ou naquele momento não está sentindo fome, que aquele cheiro é desagradável. Então, é o trabalho realmente em equipe que a gente vai conseguir juntar as peças e principalmente juntar as peças com a família para conseguir organizar tudo. E as orientações, João, tem que se estender não só às pessoas da família, a babá que cuida dessa criança, a professora, né, a assistente terapêutica que eles têm, a AT, né? Então essa orientação tem que ser para a rede ali de cuidadores dessa criança. O que um trabalho que talvez não seja tão eficiente fora do ambiente familiar ou fora da zona de controle ali pode acarretar numa criança? Eu acho que sempre a questão do forçar a criança a comer. Então, assim, não, você tem que comer isso aqui de qualquer jeito. A gente pode dar o exemplo de um paciente nosso, do macarrão. Então, a gente trabalhou macarrão com ele. Colocamos o macarrão no cardápio dessa criança, passou a comer. Por motivos maiores, né? Veio a pandemia, não estavam mais sob nosso controle ali, sob nossos cuidados, foram para outra clínica. Na outra clínica, o que fizeram? Usaram esse macarrão que a criança já estava comendo, era uma criança muito seletiva, que só tomava leite e comia batata frita, alguma coisa assim. Usaram esse macarrão como moeda de troca. Se você experimentar isso aqui, eu te dou o macarrão que você gosta. O que aconteceu? Ele parou de comer esse macarrão também. Então, tem coisa que é melhor não fazer terapia do que fazer uma terapia inadequada para algum caso. Só né? vai aumentar a recusa
e principalmente os comportamentos que são considerados inadequados, que é essa parte de gritar, de correr do alimento, mas é por causa disso. Então, aquele alimento que era o meu favorito, que eu comia com prazer, agora eu sou obrigado a comer aquilo que eu não gosto, para depois ganhar como uma recompensa. Então, vai virando um ciclo de recusa cada vez maior. Mas como é que a gente trabalha, por exemplo? Porque aí eu penso que a nutricionista também é peça-chave em toda essa rede. Como é que você trabalha, por exemplo, um alimento que é importante para que ele coma, só que ele não gosta? Trabalhando Exato. Da equipe e a textura, Exato. Né? Aí entra naquela nossa última conversa, que foi a respeito das características alimentares. Então, uma criança que precisa comer proteína, só que ama crocante. Então, a gente consegue colocar essa proteína de uma maneira crocante? A gente consegue empanar de uma maneira que deixa crocante? Ou a forma do preparo? Ou então, adora alimentos macios. A gente consegue fazer um muffin? A gente consegue fazer uma panqueca porque lá já tem a proteína, tem o ovo? Então, depende muito daquilo que a criança consome, que é o que a gente chama de encadeamento alimentar, que é esse esticamento. A gente pega um alimento que a criança consome e aí a gente vai esticando e elencando outros parecidos com as mesmas texturas, sabores, aparências. Entendi. Gente, para a gente terminar, eu queria considerações das duas sobre a importância do Abril Azul. A gente fala muito, a gente vê que campanhas são feitas de conscientização, mas existe uma necessidade de a gente falar mais disso, né? Eu queria que vocês, como profissionais que vivem o dia a dia de crianças com o espectro, né, falassem da importância de a gente divulgar mais isso. Sim, é extremamente importante, né? Porque acho que para mim são duas questões muito importantes que são, a primeira, comer é o ato mais difícil que a gente faz sensorialmente e é uma habilidade que a gente adquire, a gente já não nasce sabendo. E a segunda questão é que não é uma frescura. Então, se a criança tem essa dificuldade, ela realmente está com muita dificuldade de lidar com esses alimentos. Então, se ela chora, se ela grita, se ela tem um cardápio restrito, é porque ela está mostrando que ela realmente não consegue. Então, quanto mais a gente falar sobre isso e orientar as pessoas, mais chances essa criança tem de conseguir expandir o cardápio, conseguir comer em outros lugares e outros detalhes. E o que eu acho também que, né, muito se fala no Abril Azul e tudo mais, mas se fala muito sobre a fala, sobre a linguagem, mas acho que ainda se fala pouco sobre a alimentação deles. Parece que isso ainda fica em segundo plano. Então, fala sobre o Abril Azul, mas fica muito no geral, assim. Sobre a alimentação do autista em específico, tem muitas coisas pra gente falar, muito, porque eles sofrem bastante, né? Os comportamentos, quando a gente fala comportamento, aqui não tem outra palavra pra gente usar no português, mas o comportamento é só a forma de eu reagir, é só a forma de eu mostrar alguma coisa que tá muito difícil pra mim. Eu não acordo de manhã e falo, quando minha mãe for oferecer arroz e feijão, hoje eu não vou aceitar, eu vou me jogar no chão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é consciente, né? Não é proposital. Ele não escolheu ter um distúrbio alimentar pediátrico. Ele não escolheu, né? Tem uma fono, amiga nossa, que fala, ninguém escolhe ter diabetes, ninguém escolhe ter nenhuma doença. Distúrbio alimentar pediátrico também entra nisso. Então, tem tratamento, precisa trabalhar. E quanto menorzinha a gente pegar essa criança e trabalhar tudo isso e orientar essa família, melhor ela vai ter essa alimentação para o resto da vida. E é algo importante, porque pode trazer para a criança uma qualidade de vida melhor. Exato, né? Exatamente. Meninas, queria agradecer vocês. Quando estiverem por aqui, por favor, voltem, porque é um assunto extremamente importante. E quanto mais informação a gente puder levar para as pessoas, é melhor. É verdade. Obrigada. Muito obrigada, João. Obrigado a vocês.